Hoje nós vamos falar sobre salvação. Tanto hoje como amanhã nós vamos tratar sobre esse tema. Vamos definir salvação. Salvação é o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus através da confissão que Jesus Cristo é seu Senhor. Desta forma, a alma do indivíduo é salva da morte eterna e o leva aos céus para sempre. Bispo G, nós vemos que a salvação aparece de muitas formas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como é que é o vocábulo em hebraico e grego? Bom, a primeira vez que ela aparece é no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 18, diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. E a palavra salvação aqui é a palavra Yoshuá, que é a palavra Jesus. É incrível, né? Já essa ligação mostrando a salvação, já no Antigo Testamento, vinculada àquilo que Jesus iria fazer no Novo Testamento. E depois no Novo Testamento também é um outro vocábulo, né? É um outro vocábulo, o vocábulo chamado soteria. O verbo soter é Salvador, né? E até é engraçado, porque a pessoa que nasce na cidade de Salvador, ali na Bahia, ele é soteropolitano. Então, ligado a Salvador é soteropolitano, né? Uma curiosidade. A palavra, no caso, lá em Salvador, é originada do grego. Interessante. Do grego, né? Você Pois vê, né? A Bahia, Salvador, soter, que é o Salvador no grego, e soteria, que é a salvação, que é esse vínculo que, através de Jesus Cristo, nós recebemos, né? Que Jesus nada mais é do que salvação, no hebraico. E até é interessante porque a marca do cristianismo sempre foi o peixe, né? Que é a palavra ictus, que também tem a palavra soter, né? Como se fosse uma sigla, assim, né? Porque o que ocorre é que, logo no início, a caminhada da igreja apostólica, ela passou por uma perseguição muito grande. E em meio a essa perseguição, eles tinham lugares para se encontrar. E para que não houvesse qualquer tipo de marca, por exemplo, a cruz é uma marca que era muito conhecida, então ela já tinha uma definição muito clara, voltada, vamos dizer, para os cristãos. Então eles começaram a usar o ictus, o peixe, ictus, né? E que quer dizer Jesus, Christus, Theos, Ruios, Soter, que nada mais é do que Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, eles usavam o emblema do peixe, então ficou essa marca, né? E por isso que a Rede Gospel tem o símbolo, o peixinho ictus, né? Exatamente, do Evangelho, que bacana. E falando de salvação, é claro que a salvação, ela não vem só por palavras, mas ela vem pelo convencimento do Espírito Santo. Vamos entender através da passagem de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Vamos lá, João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aí que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você precisa ter uma mudança de prática e desejar que o Espírito Santo esteja na tua vida. Muitas pessoas têm um ótimo discurso de fé, mas o que está no interior? Por isso que aqui essa passagem Jesus fala, quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, ele fará a transformação verdadeira, porque senão não passa de uma religião. A pessoa tem práticas, ela aparenta ser uma pessoa santa, certinha, que crê em Deus, mas dentro, talvez ela não seja. Agora, o que convence mesmo o homem não são só as palavras, o que convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o processo da salvação, ele vem acompanhado de uma conversão, de uma transformação profunda, de uma mudança de rumo. Vamos definir conversão. Conversão é trocar de caminho, deixar de ser velha criatura pecaminosa e passar a ser nova criatura, que luta contra o pecado. Então é você mudar de caminho. Você estava num caminho, até Jesus usa a figura do caminho largo, onde tudo é fácil, tudo é tão permitido de uma forma má, e de repente você opta por um caminho difícil, mas você sabe que é um caminho de santidade e que vai te levar à vida eterna. Porque o fruto da salvação é te conduzir à vida eterna com Jesus Cristo.
e você já viver ainda em vida, né, vida humana, o reino dos céus. Por isso que nós vemos nessa passagem, por exemplo, nós podemos estudar hoje, nós vamos falar muito sobre ele, sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que passou por um processo longo de conversão, não foi algo tão rápido assim, porque ele até aparentava ser uma pessoa convertida, mas só se converteu realmente quando ele se transformou em um apóstolo, quando ele assumiu a sua condição, o seu chamado. E é interessante até a origem do apóstolo Pedro, né, Bispo G? Porque ele veio de uma região chamada Galileia. Como é que era a Galileia? Galileia dos gentios, né? Então, o local de trevas. Então tem todo um componente histórico, né, voltado para essa área, porque a Galileia, ela ficava, vamos dizer assim, bem ao norte de Israel. No meio ficavam os samaritanos e a Judéia ficava na parte de baixo. Nós sabemos, né, que eles se fechavam muito na sua cultura, né, os judeus, e eles tiveram um atrito muito forte com os samaritanos, né, desde a época que a gente conhece bem, né, a época de Neemias, onde Neemias estava retomando a reconstrução, estavam os samaritanos ocupando aquela área. Então, um contingente de judeus ficou para cima dos samaritanos e se mesclou com os gentios, que eram as outras nações, né? O termo gentio é etnos, que é nada mais do que as outras nações. E dessa forma, criou um preconceito muito grande dos próprios judeus com os galileus. Então os galileus eram discriminados, tanto quanto eram discriminados os próprios, agora até esqueci o termo, né, mas os outros povos, né, os gentios. Os gentios, Então eles também tinham o mesmo tipo de, vamos dizer assim, discriminação e fazendo com que eles fossem colocados meio à parte. Então é importante a gente entender isso, até para entender o preconceito que havia em relação a Jesus. E um dado assim importante é que esse preconceito contra os galileus era deles mesmos, porque um dos galileus que era discípulo de Jesus, antes, né, da sua processo de conversão na sua vida, ele falou, puxa, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quer dizer, ele estava um pouquinho mais perto do mar da Galileia, né? Nazaré ficava um pouquinho mais afastado. Então vejam o preconceito. Briguinha, né, de gangue, né? Briguinha de gangue. É muito interessante isso. E que a gente às vezes percebe que existe, né? Num país aqui a gente tem verdade. Um pouquinho disso, né? Infelizmente. Bairrismo, né? Tipo, e até em tantos meios a gente vê, né? Uma disputa humana totalmente desnecessária. Agora, Pedro, ele é um cara que quando Jesus encontrou, ele estava completamente falido, né? Caideira total. Aliás, vamos ver a passagem de Lucas 5, versículo 3 em diante, que retrata isso. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículos 3 a 11. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então é muito legal ver o momento que Pedro estava vivendo quando ele foi chamado por Jesus. Ele é um momento que ele estava falido, numa condição financeira muito difícil, numa região, como o Bispo G falou, na Palestina, que já era uma região extremamente pobre, né, muito difícil, de uma economia agrária, né, também dependente de pesca. Então era um cenário completamente diferente, por exemplo, da Judéia de Pôncio Pilatos, não é, que tinha ali um centro religioso. Então era muito complicado o momento. E Pedro, ele passa por um processo de conversão que começa atendendo aquilo que Jesus mandou. O primeiro passo, Jesus falou, olha, eu vou entrar agora no teu barco. Você quer entrar? E Jesus pergunta, olha, eu quero entrar no teu barco. Você deixa eu entrar no seu barco?
E Pedro falou, claro, pode entrar, porque Jesus estava com uma multidão ministrando. Então tudo começa com uma abertura, em eu ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra, ela nos convence também através do Espírito Santo. A palavra é a semente. Então como é que eu vou me converter se eu não estou aberto a ouvir, aberto a entender? Talvez você já evangelizou alguém que ela poderia ser um potencial de transformação, mas ela simplesmente não quis nem ouvir. Ela já deixou com que todas as suas ideologias, todos os seus conceitos bloqueassem, né, a palavra de Deus. Então o primeiro passo é atenda o chamado de Jesus, ouça o que Jesus tem a te dizer. O segundo passo é o arrependimento, o reconhecimento dos pecados, porque você viu que Pedro se prostrou e ele reconheceu que ele era pecador. Vamos definir arrependimento. Arrependimento é a convicção do pecado cometido e o esforço sincero em deixar a prática do erro. Então foi algo sincero, ele falou, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu sou um perdido. Então é muito complicado mesmo, porque Pedro sabia das suas fraquezas e limitações, mas ele queria mudar. Ele sinceramente queria uma mudança. E isso é arrependimento. O terceiro passo é a confissão. É você reconhecer quem é Cristo na sua vida. Cristo não é uma religião. Cristo é o seu Senhor. Vamos definir confissão. Confissão é assumir que Jesus Cristo é o seu Senhor publicamente. E você que nos assiste em casa, você já fez uma confissão pública da sua fé em Jesus? Você já aceitou Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador? Você já passou pelas águas do batismo? Então esse é um passo importantíssimo. Se você ainda não é batizado nas águas, vá hoje à igreja e fale, eu preciso ser batizado, porque eu quero declarar a minha fé publicamente, eu quero confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. O quarto passo de Pedro é que ele deixou o mundo para trás. Ele largou o barco dele. Ele falou, eu não sou mais um pescador falido da Galileia. Eu quero ser um pescador de homens, assim como Jesus me comissionou. E tem mais. Eu lembro quando eu voltei para Jesus em 2003, Deus me falou uma palavra, uma frase muito específica, que foi assim, quem saiu de Sodoma não olha para trás. Foi bem assim mesmo. Quem saiu de Sodoma não olha para trás. E eu me lembro que a palavra ela vem para cortar, né? Ela vem para você se desligar desse mundo. E eu deixei as minhas amizades da escola e muitas coisas que infelizmente me faziam pecar, porque não valia mais a pena. Eu radicalmente falei, olha, agora eu quero tudo novo. Eu quero novos amigos, eu quero constituir uma família bendita. E eu vivi essa transformação, por quê? Porque eu nunca mais olhei para trás. Você olhou para trás, voltou para o mundão, está descaracterizado, então você precisa de uma conversão verdadeira, né, Bispo G? É verdade. A conversão é mudança de atitude, né? Então, inclusive, você estava falando sobre arrependimento, a Bíblia fala a respeito disso, fala assim, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, é a palavra metanoia. E a palavra metanoia é nada mais do que mudança de mente, noia, mudança de mente. E essa mudança de mente, esse arrependimento é o quê? Eu não quero mais ser um pecador. Essa é a posição, né? Então, quer dizer, é uma conversão, é uma mudança de rumo em relação ao pecado que ele estava praticando, né? E aí vem o quinto passo, que é seguir a Jesus Cristo para sempre, porque a partir daquele momento ele se tornou um seguidor de Jesus, um grande defensor de Jesus. Mas, assim, Bispo G, a gente viu que ele começou bem, caminhou com Jesus durante 3 anos do seu ministério, viu muito milagre, participou de muitos milagres, mas não foi uma conversão tão genuína assim ao longo da história, não é? É verdade, é de surpreender, né? Porque ele era praticamente um líder, né, dos apóstolos naquele momento e de repente Jesus traz uma palavra para ele, né, que depois que ele se convertesse, né, porque Satanás ia peneirá-lo, né? Então o termo peneirar é um termo muito interessante, que é o termo cineaso, que é nada mais do que chacoalhar.
Então era do peneirar o trigo que a pessoa ia ser chacoalhado. Então o inimigo ia chacoalhá-lo. Agora, o interessante é o que Jesus fala para ele: eu intercedi por você. Então o que ocorre é que esse processo, muitas vezes, que a gente se gaba de convertido, que eu nasci de novo, glória a Deus, você nasceu de novo, mas a tua dependência de Jesus Cristo, ela tem que ser constante. Verdade. Porque é a intercessão de Jesus Cristo, à direita do Pai, por nós, que nos garante essa condição, porque o diabo quer o quê? Roubar, matar e destruir, né? Então Pedro, ele deu uma vacilada aqui, mas Jesus intercedeu por ele, e aí ele percebeu que ele precisava se converter, ele precisava rever, né, a metanoia verdadeira dele e rever que ele dependia mais de Jesus do que ele estava pensando, né? Vamos ver essa passagem que é muito interessante, está em Lucas 22, 31 e 32. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então é tão forte essa frase, né, Bispo G? Fala assim, depois de tantos anos, e ele como uma figura de líder na frente, né, de todos, porque a passagem aí de João também, de João 21, que é o mesmo cenário, eles estavam todos juntos ali, João estava do lado. É verdade. E falou, ó, quando você se converter, você cuida aqui do resto. Uhum. Então é algo até assim agressivo, assim, né? A sensação é até péssima para Pedro, assim, né? Fala, olha, né? abre, já conhecia a figura, né? Imagina, Jesus está falando, Pedrão, Pedrão, aquele, sabe, que andou sobre as águas com você, está esquecendo alguns detalhes, porque às vezes a pessoa começa a deixar tomar para si aquilo que não é dela, né? O poder, a realização, é através do Espírito Santo em nós, numa dependência dessa nossa aliança com Jesus Cristo. E a história, assim, dá alguns sinais, né? Que Pedro ainda precisava de uma conversão genuína. Por exemplo, ele tem um momento muito interessante em Mateus 16, que ele fala a revelação, tu és o Senhor. Né? E Jesus fala, olha, né, sobre você eu vou edificar a igreja, sobre esta pedra e tudo mais. Dá 5 minutos. 5 minutos, não é mais que isso não. Né? Jesus fala, olha, eu vou ser levado, vou morrer, ficar 3 dias e tudo mais, vou sofrer, padecer. E Pedro vem, né, com aquela ousadia e fala, não, jamais deixarei que isso aconteça. E aí ele toma o famoso arreda de Satanás. Eu fico imaginando ali a sensação dos discípulos, que no primeiro momento, eu acho que Pedro se sentiu, né? Uhum. Pedro olhou quando Jesus falou, olha, Deus falou através de você, Pedro, impressionante. Pedro ficou assim, olhando para os discípulos. 5 minutos depois, os discípulos dando risada dele até as horas, né? Porque, infelizmente, ele estava confuso nos seus conceitos. Aliás, a convicção é exatamente isso, é 100% do entendimento daquilo que é a tua verdade. Então Pedro depois ele nega Jesus 3 vezes. E até o detalhe, porque assim, talvez naquela hora ele pudesse pensar, olha, se for necessário, eu tiro da espada, se eu precisar cortar a orelha de alguém, eu corto a orelha de alguém. E ele cortou a orelha, né? Cortou de mesmo. Malco, né? Mas a hora que a coisa pegou, o negócio apertou, aquele que era o primo de Malco, ele encontra o primo de Malco no momento que Jesus estava preso. Sim. E ali então ele ficou com medo, né? Aí ele percebeu, ele negou, e a Bíblia ainda fala que ele praguejou. Então não foi, não conheço Jesus, não. Ele praguejou, quer dizer, então vejam que ali ele precisava se converter e achava que estava convertido, né? Isso é um detalhe, porque você vê como num tempo tão curto ele voltou à prática do velho homem, voltou a ser um velho homem. Rapidamente. Né? No seu jeito rude de ser, duro, cabeça dura. Né? Aquilo que era uma transformação que ele estava vivendo, de repente ele viveu um retrocesso, não é? E aí a passagem depois que Jesus ressuscita, que ele fala com Pedro, é outro indício maravilhoso disso. Porque quando ele fala assim, Pedro, tu me amas, que pergunta a Pedro por 3 vezes, é interessante que são vocábulos no grego diferentes sobre amor. Que é assim, a língua portuguesa, tudo é amor, né? Tudo é amor. Tudo é amor. Mas no grego, na Bíblia, não. A Bíblia traz 3 formas diferentes de amor. Não é, bispo? E o que é interessante é que, no primeiro momento, Jesus pergunta para ele sobre o amor ágape, não é? Você sente amor ágape por mim? E ele não responde amor ágape. Ele fala, eu sinto amor filéu por você, que é o amor companheirismo, né? De amigo, de brother. Jesus a pergunta a segunda vez, mas você não sente amor filéu por mim?
amor ágape por mim, ele fala, não, mas eu sinto o amor filéu. E a terceira vez, que é o mais impressionante, é quando ele fala, Jesus fala a terceira vez e não fala mais ágape. Ele fala, então você sente amor filéu por mim. E aí ele se entristece. E ele fala, tu sabes, o amor que eu tenho por você é um amor de amigo. Então a gente vê que a relação de Pedro com Jesus era uma relação de admiração. Há uma grande diferença, né, bispo, de um admirador e de um filho. É verdade. Não é? E a gente percebe também, né, nesse aspecto que, quando eu falei, né, arrependimento, a conversão, a palavra meta é a palavra transformação. E o apóstolo, ele sempre nos ministrou a respeito disso, porque as pessoas procuram mudança. Agora, a mudança ela não leva, porque em momentos de crise, situações difíceis, a mudança se evidencia e ela pode retroagir. A transformação não. A transformação ela é algo na essência, né? Então, é a transformação que Jesus fez da água para o vinho, né? Eu brinco muito que essa transformação tem... A minha avó, ela é portuguesa, e ela fazia uma bebida que era chamada sangria. Você pegava o vinho, misturava com água, punha açúcar e você tinha sangria. Não era nem água, nem era vinho. Mas era o que? Era uma mudança. Não era mais água, não era mais vinho, mas não era também aquela transformação que era necessária, né? Então, essa transformação depois nós percebemos que Pedro vive, através do Espírito Santo. Sim. É só com o Espírito Santo que ele vive essa transformação, a verdadeira conversão, né? Daí que vem o sentido de convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo o convenceu em Atos 2. Quando teve o derramar, a reação de Pedro é diferente. Então Pedro deixou de ser o Robin do Batman, que era assim, né? Eu tento imaginar que Pedro tinha figurado assim, não, Jesus é o Batman e eu sou o Robin. Era uma relação mesmo assim, né? De uma admiração, de um herói. Não, Jesus é meu herói. Olha o milagre, olha o que ele fez. Eu achei a moeda na boca do peixe. Era aquela relação. De repente, Jesus subiu. E agora? O que você vai fazer, Pedro? E agora você vai tomar a tua posição, não é? E aí o que acontece? O Espírito Santo é derramado e a reação dele é uma reação diferente, porque ele fica tão cheio do Espírito, com tanta ousadia, que na sua primeira pregação, 3.000 pessoas, 3.000 homens, né, se convertem. Judeus, hein? Se batizam. O detalhe é, se batizam. É impressionante, porque a realidade é, a pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não consegue se conter. Ela quer evangelizar, ela quer fazer a obra de Deus, ela quer se envolver nas coisas do Senhor, na igreja, é algo natural. E é uma pregação que é uma pregação super marcante, né? Ela é chamada, é o querigma. É tida como a perfeita ministração. E realmente é, porque foi através do Espírito Santo que Pedro se ergue. E o interessante é que ele, que afinou, né, vamos colocar assim, que teve medo do primo do Malco, daquela empregada do sumo sacerdote, agora ele se ergue, porque um virou e falou, pô, esses caras estão tudo bêbados, essa hora da manhã. Ele já se ergue e fala, varões israelitas. Então ele já toma uma posição, até o linguajar dele é outro. É muito diferente. Totalmente diferente. Ele agora está ali, não à frente de uma ou duas pessoas, ele está à frente de mais de 3.000 pessoas. E ele se ergue com autoridade, com unção, por quê? Por causa dessa transformação verdadeira através do Espírito Santo. E é muito interessante, quando você pega a carta de Pedro, as cartas, por mais que ele era um analfabeto, ele não escrevia, você vê que quem escreve foi Silvano ou Silas, né? E você vê que a relação, como ele mudou. Ele falando de amor, falando de pastorear, do cuidado com o corpo, a relação entre marido e mulher, ele começa a dar detalhes de um homem que você fala, jamais esse cara foi da Galileia. É verdade. Né? Um cara transformado no seu linguajar, na sua postura. Né? Então é impressionante aquilo que Deus pode fazer na vida do homem quando o homem se abre para essa conversão genuína. Então hoje nós falamos sobre salvação e amanhã nós falaremos mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos agora aí ao resumindo, vamos recapitular o que aprendemos na aula de hoje.
Você aprendeu hoje que salvação é recuperar o relacionamento com Deus, através da confissão que Jesus Cristo é teu Senhor. O resultado da salvação é a vida eterna. Para ser salvo, precisa se arrepender dos erros, reconhecer que Cristo é o Salvador, deixar para trás o homem com hábitos pecaminosos, lutar contra o pecado e seguir a Jesus. Também estudamos o processo de conversão através do apóstolo Pedro, que de um pecador falido tornou-se seguidor de Cristo e apóstolo primaz da igreja. Então, a próxima aula continuaremos falando de salvação. Tome nota. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.